tudo bem com você? Hoje iniciamos a semana 2 do PET 6, né? As atividades de português estão nas páginas 6 até a 9. Atividade número 1. Você sabe o que é parte principal e parte secundária de um texto? Leia a explicação abaixo. Pode-se dizer que a parte principal do texto é o que há de mais importante no texto. Constitui o núcleo, o tema em torno do qual as outras informações serão acrescentadas. Essas informações acrescentadas, elas são chamadas de secundárias ou de acessórias. Elas ajudam a criar um contexto, a reforçar a parte mais importante. Ou seja, elas complementam a parte principal e ajudam a criar os sentidos do texto. Tá certo? Questão 1. Leia os textos a seguir e grife a parte principal de cada um deles. Então, nós temos 3 textos para fazer a leitura e nós vamos grifar, ou seja, sublinhar, passar um risco por baixo das frases, da parte principal de cada texto. Tá? Então, texto 1. Cerca de 20 mil se despedem do poeta Patativa. Foi decretado feriado ontem em Assaré, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem, aos 93 anos. As homenagens começaram logo depois da morte, às 18h30. Parte da população, de 20 mil habitantes, acampou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam a triste partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca Estrela e Boi Fubá, para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10 mil pessoas. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São José Batista. A polícia militar calcula que passaram pelo funeral cerca de 20 mil pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Então, aqui nós vimos no texto muita informação, né? Então, agora nós vamos grifar a parte mais importante desse texto. Que é o quê? Que o Patativa morreu. E que 20 mil pessoas passaram pelo funeral. Não é isso? Se despediram do poeta, né? Patativa. Então, nós podemos grifar o primeiro parágrafo, onde diz que ele morreu, né? E a parte onde diz que foram 20 mil pessoas que passaram pelo funeral, que se despediram dele. Tá certo? Agora, nós vamos fazer a leitura do texto 2 e grifar a parte mais importante. Tá certo? O mercúrio onipresente. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático. Mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixe nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte. E é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Então, o texto 2, ele está falando sobre o quê? Sobre o veneno ambiental. Sobre o mercúrio onipresente, né? Está dizendo o quê? Olha o título. Mercúrio onipresente, quer dizer que o mercúrio está em todo lugar. Qual a parte que está dizendo isso, né? A parte principal desse texto. É aqui no finalzinho, olha. O mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte, né? Agora o texto 3. Animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço em novembro de 1957. 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin.
Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas e espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves, quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço, em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Então, quais as informações principais, né? Sobre o que está falando esse texto? Que vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Aí tem uma informação importante que a cadela Laika, né, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. E os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas e espaciais com macacos, né? Então, os animais, a cachorra e macacos, já foram ao espaço, né? Agora, na atividade 2, leia a explicação abaixo sobre os textos narrativos. O texto narrativo é aquele que conta uma história por meio de uma sequência de fatos. Essa história é feita por personagens e apresenta uma trama. Nos textos narrativos, os personagens se envolvem, então, em ações que se desenrolam durante um certo tempo num determinado espaço. Os elementos que compõem um texto narrativo são, portanto, narrador, quem conta a história, tempo, a duração da história, espaço, onde a história acontece, personagens e enredo, né, o que acontece. Geralmente o enredo tem um início, um conflito, um clímax e um desfecho, né, que é o final. Agora, leia o texto narrativo a seguir e responda as questões. O fantasma. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério, que eu vou provar minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho! Pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado, como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui, vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. Foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasmas, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Agora, após a leitura, vamos responder algumas questões. 1. Onde estavam os meninos no início da narrativa? Os garotos estavam sentados na varanda da casa de um deles. 2. Por que os meninos decidiram ir ao cemitério? Devido a uma aposta, que fizeram valendo uma bola de futebol. 3. O que era necessário para ganhar a aposta? Atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. 4. Descreva o momento mais assustador da história. O momento mais assustador é quando o menino desafiado fica com a manga da camisa presa no portão do cemitério.
5. No trecho, o silêncio era profundo. Qual o efeito de sentido da expressão destacada? A expressão sugere que o cemitério pode causar medo por ser muito silencioso, sem movimento algum. Né? Agora, a atividade 3. Releia o texto da atividade anterior e responda as questões. Aqui nessa questão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reler o texto sobre o fantasma, né? Ou fantasma, e nós vamos identificar o lugar, o espaço, o tempo, os personagens, o tipo de narrador. Nós vamos identificar e depois nós vamos transcrever trechos do texto que comprovem, né, que justifiquem a nossa resposta, tá certo? Então, letra A, lugar e espaço. Qual lugar onde acontece a história? Na porta de uma casa e na frente de um cemitério, né? No portão lá do cemitério. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. É um trecho, né, transcrito do texto que comprova que uma parte da história aconteceu na varanda de uma casa, na porta de uma casa, né? E os 2 garotos foram até a rua do cemitério. Esse trecho comprova que a história continuou na porta do cemitério, na frente de um cemitério. Tempo. O tempo foi durante a noite que aconteceu a história. Nós percebemos lá, quando o fantasma falou, já passou da hora de dormir. Né? Personagens. Os personagens foram os 2 garotos e o fantasma. Podemos comprovar com o trecho. Os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma. Tipo de narrador. O narrador dessa história é o onisciente, ou seja, é aquele que observa e sabe de tudo que acontece na história. Podemos comprovar a partir desse trecho. Eles começaram a sentir medo. Narra a história em terceira pessoa, né? Eles sabem que os meninos estavam sentindo medo, tá? Ele observa e ele sabe até dos sentimentos dos personagens, tá? Então ele é o narrador onisciente, é o narrador que sabe de tudo, tá certo? Até dos sentimentos, dos pensamentos dos personagens. E chegamos ao fim, né? Até a próxima, bons estudos, tchau, tchau!